Vamos para mais uma aula de matemática. O nosso tema de hoje é números inteiros. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, nós vamos trabalhar hoje, na verdade, apenas a ideia introdutória de números inteiros, a ideia inicial, beleza? Então, primeiramente, olha só essa explanação aqui, ó. Ideia de números negativos e números positivos. Então, aqui nós temos aqui duas figuras, é uma garota aí ligando para um garoto. Aí a garota diz, aqui a temperatura está a 10 graus positivos. Aí ele fala, aqui a temperatura está 10 graus negativos. Então, olha só, quando a gente fala em números inteiros, a gente vai se deparar com várias situações. Essa daí é uma das situações que envolve temperatura. Mas a gente tem também situações, por exemplo, quando a gente fala acima do nível do mar. Quando a gente fala acima do nível do mar, a gente está falando em números positivos. Por exemplo, o Monte Everest, ele está a 8.848 metros acima do nível do mar. Então, é do nível do mar, que é o zero, acima 8.848 metros. Um mergulhador muito experiente conseguiu mergulhar aí 30 metros abaixo do nível do mar. Então, do nível do mar, desceu 30 metros, ou seja, menos 30. Então, quando a gente fala em números inteiros, como eu falei, a gente vai se deparar com várias situações do nosso cotidiano. Isso aí são números positivos e números negativos. E também o zero. Só lembrando que o zero, ele não tem nem sinal de menos e nem sinal de mais. Ok? Não vamos colocar um sinalzinho no zero, porque senão vai ganhar zero numa prova. Olha só. Aqui, ó, é uma das partes principais nessa primeira aula de introdução de números inteiros. É você ter a noção da reta numérica. Então, isso aqui é a reta numérica, ó. A origem dela, que o centro dela é o zero. À direita dela, para esse lado aqui, ó, nós temos os números para cá, ó. Desse lado aqui são os números positivos. Eles podem vir dessa forma aqui também, ó, sem o sinal. E à esquerda, né, à esquerda aqui desse lado, ó, do zero, são os números negativos. Então, eles obrigatoriamente têm que ter o sinal. Beleza? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aqui eu posso botar 3 pontinhos, ó, representando reticência, que é infinito. Para o lado positivo também, ó, 3 pontinhos aqui, representando que é infinito também. Então, é um conjunto infinito. A letrinha que representa o conjunto dos números naturais, esse a gente já tem familiaridade com ele, é a letrinha N. E dos números inteiros é a letrinha Z, porque vem de Zahl, que é a palavra em alemão, que significa números. Então, por isso que é a letra Z. Olha só, números opostos ou então simétricos em relação ao zero. Ó, aqui ele está marcando aqui, ó, o menos 4 e o 4. Esses números ele está dizendo que são opostos ou simétricos. O que significa isso? Significa eu pegar dois números em relação à minha reta numérica e eles vão estar em lados diferentes em relação ao zero, lados opostos em relação ao zero, só que a distância desses números até o zero é a mesma. Do menos 4 até o zero, 4 unidades. Do 4 positivo até o zero, 4 unidades. Então, isso é que são números opostos ou simétricos. Menos 2, por exemplo. Ó. O menos 2 e o 2. Vamos ver se eles são opostos. Aqui está o zero, estão em lados opostos em relação ao zero. E a distância até o zero, 2 unidades. E do menos 2, 2 unidades. Então, beleza, são opostos. Então, posso chamar de simétricos também. Vamos ver agora o menos 3
e o menos 5. Do 3, o 3 quer dizer o 3 positivo e o menos 5. Do 3 até o 0 são 3 unidades. Do menos 5 até o 0 são 5 unidades. Então, eles não são opostos, não são simétricos, ok? Tem que ter a mesma distância até o 0 e estar em lados opostos em relação à reta, para serem opostos ou simétricos, ok? É bem simples essa primeira ideia. E aqui como identificamos o módulo de um número? Colocando esse número entre duas barras verticais, olha aí. Mas primeiro vamos entender o que é o módulo do número. O módulo do número, ou a gente chama também de valor absoluto, é simplesmente eu pegar o número na minha reta numérica e vou dizer quantas unidades ele tem até o 0. Só voltando aqui para a gente entender melhor. Olha só. Então, bora ficar aqui nesse slide aqui mesmo. Olha bem. Eu pego o menos 6. Qual é a distância do menos 6 até o 0 na reta? 6 unidades. Então, o módulo é 6. Qual é a distância do mais 6 até o 0? 6 unidades. O módulo de mais 6 é 6. Então, é simplesmente isso. É o valor absoluto do número. É a distância dele até o 0. E, matematicamente, a gente escreve com essas duas barrinhas aqui, ó, verticais. Ó. A gente lê isso aqui como módulo. Módulo de 6 é 6. Módulo de menos 6 também é 6. Módulo de 20 é 20. Módulo de menos 20 é 20. Simplesmente é isso. Então, não tem muito que se falar sobre módulo. É bem simples a ideia. Só que remete à reta numérica, como eu falei. A parte principal é dessa ideia introdutória de números inteiros.